outras palavras. Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 25 de março de 2023. Sou o professor Júlio César. Seja bem-vindo ao nosso canal Outras Palavras. Escute o que a gente tem a dizer, dê sua opinião sobre o que falamos aqui. Se você gostar ou não, a opinião, você não é obrigado a concordar com nada do que eu digo aqui. Só tem que ser respeitoso, né? Vier com porrada, leva porrada também. É isso aí. Eu sou muito direto no que eu tenho a dizer. Se vier com ignorância, leve ignorância também, de volta. É isso aí. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas também não precisa ser inimigo de ninguém. As pessoas têm opinião e devem ser respeitadas. Eu, pelo menos, tento fazer isso. Se você quiser compartilhar, nos ajude. Dá like! Compartilhe mesmo, dê seu like. Se quiser se inscrever no canal, é muito bem-vindo. Vamos ao vídeo de hoje. Cara, quando eu era garoto, passava na TV um desenho da Hanna-Barbera que eu adorava, chamado A Lula Lelé. Depois você procura no YouTube, tem. Será que o Lula está gagá ou lelé? Veja este vídeo. Eu não vou falar, porque eu acho que é mais uma alunação do Moro. Calma. Para tudo. Como é? Volta o vídeo, volta. Eu não vou falar, porque eu acho que é mais uma alunação do Moro. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Pensei que estava bêbado. Eu, não ele. Ai, que delícia. Ele fala de uma armação do senador Sérgio Moro e ainda ri de uma situação gravíssima como esta. Ou seja, a tentativa de sequestro e assassinato do promotor do GAECO, grupo que combate o crime organizado em São Paulo, Lincoln Gaquia, um sujeito admirável e respeitado por todos. A tentativa de sequestro e assassinato do senador Sérgio Moro e sua família e outras autoridades da República. E ele faz isso rindo. Atrás está o papagaio de pirata, senador Renan Calheiros. Desculpe, Renan Calheiros, rindo. Dize-me com quem andas. São as duas as duas almas mais honestas do Brasil. Desculpe. Vamos lá. Se fosse uma armação do Moro, significaria que a Polícia Federal, a Justiça Federal, estariam sob controle de Sérgio Moro. Mas a Polícia Federal está sob o controle do ministro da Justiça, Flávio Dino da Silva Sauro. Querida, cheguei! E do próprio Molusco. Desculpe, do próprio Janjo. Desculpe, do próprio Lula. Voltemos ao vídeo. É visível que é uma armação do Moro. Sabe daqui, meu! É visível que é uma armação do Moro. Se houve uma armação da Polícia Federal, da Justiça Federal, do Ministério Público de São Paulo, todos juntos com o senador Sérgio Moro, então o PCC é inocente. É verdade. Lula inocentou o PCC. Exatamente. Entretanto, todas as provas do plano criminoso que foram apresentadas com autorização da juíza Gabriela Hart, de Curitiba, são absurdas. Os caras são tão organizados, eles tinham a lista de armamento, quanto de munição eles iam precisar, eles tinham prédios alugados, chácaras, sítios, eles tinham acesso até às câmeras da Polícia Civil de Vigilância
em São Paulo, muito organizado. Todas as provas deixam claro que é visível que Lula é que mente. Aliás, Lula mente como quem respira. Né? Continuemos o vídeo. Não vou ficar atacando ninguém sem ter prova. Eu acho que é mais uma armação. Diz que não vai atacar ninguém sem provas. E então, ataca. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Isto é uma fake news. E cadê o cara de Briba? Ele não apareceu para falar em fake news. Ele desapareceu, o cara de Briba. Volte ao vídeo. Ele vai ficar mais desmascarado ainda. Daí eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Moro vai ser desmascarado. Desmascarado está Lula e há muito tempo. Não sei o que vai acontecer se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Bom, de mentira, Lula entende mais do que qualquer um. Exatamente. Se o senador Sérgio Moro estiver mentindo, a julgar pelo que aconteceu com o próprio Lula, logo logo ele será presidente da República. Eu acho que sim. Vamos ser um pouco humanos. Como escreveu o magnífico filósofo intelectual de Roma, Terêncio, ex-escravo, né? Homo sum, homine nihil a me alienum puto. Ou seja, sou humano, sou um homem, nada do que é humano me é estranho. Por que eu estou dizendo isso? Eu não entendi o que ele falou. Então eu vou explicar. Eu sei o que é ódio. Eu já senti ódio. Não é um sentimento bom de se sentir, mas a gente sente. Por isso, compreendo o ódio que Lula sente pelo senador Sérgio Moro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Sou. Não estou dizendo que ele está correto em sentir ódio, nem que ele foi injustiçado por Sérgio Moro. Não. De jeito nenhum. Mas ele, como qualquer outro, tem o direito de odiar. E no caso dele, ele odeia a pessoa que desnudou sua verdadeira face, a face do destruidor. Porém, um presidente da República não pode se deixar levar pelo fígado. Como bem lembrou aqui um assinante, um acompanhante do nosso, seguidor do nosso canal, me lembrou isso semana passada, meu amigo Serginho, meu ex-aluno querido, as palavras proferidas por um presidente da República têm um peso, têm um alcance enorme. Então o presidente deveria medi-las antes de falar. E não cuspir ódio. Depois de passar a campanha inteira, a campanha eleitoral inteira, falando de união, de amor. Nos últimos dias, a língua de Lula se comportou como uma bússola desgovernada, oscilando entre a baixaria e a asneira. Quando revelou o velho desejo, eu só vou sossegar quando eu fuder esse Moro, a língua do presidente soou incompatível com o cargo que ele ocupa. Ao tratar o plano do PCC para eliminar o seu antigo desafeto como é mais uma armação do Moro, Lula cagou pela boca. No entanto, no melhor estilo Bolsonaro, Lula demonstrou que também tem sua realidade paralela. Toma cachaça, caralho! Mas não vou atacar ninguém sem prova. Se for mais uma armação, ele vai ficar desmoralizado, desmascarado. Não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo como está mentindo. Com estas pouquíssimas frases, Lula desmereceu o trabalho da polícia, trabalho primoroso da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo.
Fez troça dos presidentes do Senado e da Câmara, que mobilizaram as polícias legislativas para garantir a segurança do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e de sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro. Além disso, zombou dos seus puxa-sacos, Gleisi Hoffmann, Nelly Pifetto, que espalharam a esdrúxula tese de que a PF, a Polícia Federal do magnânimo Lula, salvou a vida de Sérgio Moro. Primeiro, a Polícia Federal não pertence nem a Lula, nem a Bolsonaro, nem a ninguém, é uma polícia de Estado. Segundo, a Polícia Federal salvou mesmo foi Lula. O quê? Sim. Imagine só, você aí que é lulista, que se estiver me vendo, imagine só, se o senador Sérgio Moro tivesse sido sequestrado e assassinado, se o plano do crime organizado, do PCC, tivesse sido exitoso, logo depois de Lula dizer que só ia sossegar quando fudesse esse Moro. Você já imaginou como é que as coisas iam estar? Entendeu? E isso sem contar... E olha que, se você olhar uma série de coisas estranhas, não quer dizer que sejam verdadeiras, mas que são estranhas, são. Por exemplo, um dos criminosos presos, o e-mail dele, segundo a Polícia Federal, é Lula livre. Um dos advogados dos criminosos é o mesmo advogado do Lulinha, filho do Lula. Coincidência, sem dúvida. São Paulo só tem 2 ou 3 advogados. É coincidência. Então imagine se tivesse dado certo o crime, o planejado pelo crime organizado. Como é que estaria esse país? Já a imprensa amiguinha de Lula ficou bem perdida, muito perdida. O Capacho, chapa branca, lá da Band News FM, fez uma criticazinha mais leve que uma pena de beija-flor, entendeu? O Jornal Nacional, mesmíssima coisa, aquela criticazinha suave. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos ser justos. Na imprensa amiga da Globo News, etc., só Andréa Sadi fez uma crítica séria. Né? Na imprensa amiga, só Andréa Sadi fez uma crítica séria. Muito bem. Agora vamos imaginar. Voltemos um pouco no tempo. Vamos imaginar, Jair Bolsonaro ainda é o presidente do Brasil. Aí a Polícia Federal descobre um plano para sequestrar e assassinar Lula. Aí Jair Bolsonaro vai lá no cercadinho, ri e diz assim: isso aí tudo é uma armação desse Lula mentiroso. O mundo tinha desabado. Mas não foi isso que aconteceu quando Lula disse a barbaridade que disse. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram caladinhos, mas menino, logo eles que adoram a câmera, o microfone e falam de coisas falam até daquilo que não devem falar. Só devem falar nos autos, mas eles falam, dão entrevista, falam sobre tudo, caladinhos. Cadê o cara de briba? Cadê o ministro Barroso? Não, o ministro Barroso está doente. Se fosse ao contrário, lá com o Jair Bolsonaro, o ministro Barroso tinha dado uma entrevista na cama do hospital. Acho que até dormindo ele dava entrevista. E onde estão os intelectuais? O que foi que aconteceu? Não sei. Não sei. Pegou lá. Não sei. Sim, os intelectuais, porque foram eles que criaram a famosa doutrina de que Lula compensa a falta de instrução formal, educação formal, com uma sabedoria instintiva. Ele é um gênio político, um verdadeiro Schopenhauer de Garanhuns. Cadê? Porque se isto for sabedoria instintiva, estamos fritos. E os que dizem, cadê os que afirmam que Lula é um estadista? Será que um estadista se comporta assim
de maneira tão indecorosa? Pois bem, parece que ninguém tem coragem, se ninguém tem coragem de dizer a Lula o que ele precisa ouvir, sobrou para mim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Sou, de novo. Então sou eu que vou ter que dizer a verdade para ele. Olha aqui, Mr. President, a diferença entre um gênio e um idiota, e um estúpido, é que a genialidade tem limite. Vou repetir, Mr. President. A diferença entre um gênio e um estúpido é que a genialidade tem limite. Agindo assim, como se fosse um Bolsonaro de barba E com voz de tapo-oco, o senhor está fornecendo munição aos seus opositores, munição pesada aos seus opositores, e jogando o país num oceano Atlântico com ondas revoltas de ódio e cheio de icebergs de ressentimento. Como se fosse assim um Titanic, né? Comandado por um capitão completamente desorientado. Senhor Lula, vergonha, caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Humildade também de pedir desculpas por estar errado. Se o senhor tiver dignidade, como duvidou o seu desafeto, se o senhor tiver dignidade, o senhor vem a público e pegue desculpas. Ou então, se o senhor tiver alguma informação altamente secreta que comprove a sua tese, apresente. Se não, peça desculpas. Canja de caldo de galinha e vergonha na cara não fazem mal a ninguém. É isso aí.